em Jerusalém. De acordo com Trump, a unidade diplomática deve ficar pronta em até 4 anos. Bom, nos Estados Unidos, o dia foi histórico. E para falar mais sobre essa decisão inédita de Donald Trump, eu converso com James Unik, que é professor de Relações Internacionais da FACAMP e pesquisador do Grupo de Análise de Massacres, Genocídios e Guerras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, Nelson. Essa decisão é histórica e também preocupante? Eu diria que mais preocupante do que histórica. Em 1995, quando Jerusalém comemorava 3.000 anos, o governo dos Estados Unidos, através do Senado e da Câmara, havia proposto a transferência da embaixada para Jerusalém para contemplar esse aniversário. Mas naquela época o presidente Clinton barrou, sabendo das dificuldades geopolíticas e políticas daquela região. Portanto, o que foi feito hoje pelo presidente dos Estados Unidos é um marco dentro das relações internacionais, porque vai criar animosidades seríssimas e levantar movimentos que poderiam estar até adormecidos. Professor, Jerusalém havia sido dividido simbolicamente, Isso, né? Mas só que Israel já tratava Jerusalém como capital. Exatamente. E é isso que o Trump se baseia, nisso que o Trump se baseia. Exatamente. Ele parte do princípio, Nelson, que eles estão ocupando aquela cidade historicamente com seus direitos, são inalienáveis, assim como o direito do povo palestino. E que para vocês entenderem o que está acontecendo aí, para Jerusalém, o presidente dos Estados Unidos está mudando a embaixada para Jerusalém. E ele reconheceu Israel como a capital, que muitos países não reconhecem, como Brasil, Rússia, China e muitos países aí. Como fundamental para qualquer negociação com os palestinos. Hoje, dia 6 de dezembro de 2017, às 16h59, horário de Mato Grosso. Essa indivisibilidade acaba criando problemas futuros para uma negociação de paz entre árabes e israelenses. Isso passa a vigorar a partir de hoje, dessa assinatura que ele fez, ou só quando a embaixada estiver pronta? Simbolicamente passa a vigorar a partir de hoje, mas a previsão para a construção da embaixada, pelo que nós pudemos analisar pelas últimas informações que recebemos, é de 4 a 5 anos. Possivelmente não será presidente Trump quando a embaixada estiver pronta. O que nós queremos entender é se essa transferência significa o ponto inicial da nova discussão, ou seja, aceitamos discutir qualquer coisa com os palestinos desde que Jerusalém seja indivisível. Então esse é um ponto muito importante. Pois é, professor Unik, ele falou lá durante o discurso dele que montar a embaixada em Jerusalém facilitaria essa conversa de paz. Facilita? Eu vejo justamente o contrário, porque é uma capital muito especial, é uma capital da fé de 3 grandes religiões, é a capital da fé do povo judeu, que historicamente tem raízes profundas naquela região, é a capital da fé do povo muçulmano também, haja visto que existem mesquitas sagradas, muito importantes na história do islamismo, e haja visto que é uma área conhecida do mundo ocidental por causa do cristianismo, né? Onde então nós temos histórias do cristianismo. A imprensa brasileira fala que é uma decisão polêmica sobre isso. 300 mil são de origem árabe e palestina. Eu acho que não, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 30 mil cristãos, se ele são judeus. Então a cidade ocupada em 67, se ele aprovou, porque ele sabe o que está acontecendo lá. E a gente sabe, todo mundo sabe que a imprensa brasileira é mentirosa, comprada. E compra a maioria dos brasileiros. A parte oriental da cidade, através de combates, através de lutas, nessa guerra de 1967. Ao se completarem esses 50 anos, simbolicamente, isso para você ver, é uma profecia. O reconhecimento, profecia bíblica isso aí. Para aquela região. Realmente vai criar problemas muito sérios. Que muitas nações irá contra a nação de Deus, que é Israel. Qual é a força que pode haver aí nessas não negociações de paz, visto que o Estado de Israel é muito poderoso, é muito forte, sim, e a gente está tratando dessa divisão que envolve a Palestina, que é completamente enfraquecida e não tem seu Estado reconhecido. Exatamente. É nesse momento que a unidade palestina vai ter que entrar em jogo. A divisão palestina é muito forte, existem grupos políticos divididos, os palestinos têm uma divisão interna ainda marcante, e essa unidade palestina vai ser fundamental para que, com força política, e esperamos, sem violência, né, o que é muito difícil, infelizmente,
que essas negociações pressionem para a criação o mais rápido possível de um Estado palestino. Esta é a maior preocupação que nós temos nessa região, essa é a maior dificuldade que se tem, e é por isso que nos últimos anos o governo dos Estados Unidos se manteve um tanto afastado desse tema, e agora, com essa posição do governo Trump, que é uma repercussão, né, Nelson, de outras situações que o governo Trump tem adotado, ela adota essa postura e abre, a declaração americana deixa aberto que vamos formar um Estado palestino, mas a que custo? E como isso vai ser aceito pelas dirigências palestinas? Os dirigentes palestinos acho que não vão aceitar qualquer negociação que parta do princípio que Jerusalém é indivisível. Isso para eles é uma questão muito séria. Pois é, essa é a pergunta também, para que o Estado palestino também faz questão dessa parte oriental de Jerusalém, para que ele possa herdar ali como capital, né? Exatamente, e aí entra em jogo a diplomacia internacional, porque uma cidade que é considerada indivisível não pode ser capital de dois países. E esse princípio da indivisibilidade, associado à ocupação da cidade pós-67 e a uma mudança muito séria no quadro geopolítico internacional, faz acreditar que as dificuldades começam a partir de hoje. É uma atitude um tanto quanto intempestiva, justa porque eles têm autonomia para fazer isso, mas intempestiva no atual quadro geopolítico internacional. As lideranças palestinas vão ter que ser muito hábeis para que a pressão seja muito bem feita, para que realmente o Estado palestino tenha voz e vez efetivamente na política internacional. Professor, para a gente encerrar, o fato dos Estados Unidos estarem ali agora representa uma força incrível para Israel. Por que Israel nunca reivindicou realmente toda a cidade de Jerusalém? Na verdade, é uma história muito interessante, Nelson, porque ela remonta ao começo do século XX, quando o mandato britânico termina e quando a ONU assume, entre aspas, o controle da região e sugere a formação de dois estados. A guerra foi muito difícil, milhares de pessoas foram deslocadas, milhares morreram dos dois lados e, no final das contas, a Jordânia assumiu a parte oriental. E quando a Jordânia assume a parte oriental, que vai até o comecinho dos anos 50, até mais ou menos até 1967, a preocupação dos jordanianos era o panarabismo, era a força árabe e não os direitos do povo palestino. Isso ficou muito marcado. Portanto, até mesmo do ponto de vista geopolítico e estratégico, a partir de 67, os palestinos resolvem tomar sobre as suas rédeas a sua própria história e começam as lideranças palestinas a se organizar de forma militar e de forma política para tentar pressionar. Eu acho que os governos israelenses que se sucederam, Nelson, eles tiveram bastante sensibilidade em determinados momentos para que aquela população que mora em Jerusalém tenha cidadania israelense. Eles têm cidadania israelense, tem uma grande parte em livre circulação, mas, por outro lado, a ocupação militar passa a ser uma afronta com a comunidade islâmica. A esplanada das mesquitas passou por alguns anos atrás por uma situação bastante tensa, com a marcha de soldados israelenses criando uma revolta enorme. E, infelizmente, nesse ponto exatamente, Nelson, eu sou pessimista. Eu acho que teremos problemas pela frente. Vamos aguardar então que a diplomacia resolva tudo isso e prevaleça uma situação tão delicada como essa. É o que nós torcemos. Professor James Onim, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço, Nelson. Tá, um abraço, senhor. Bom, nós vamos voltar ao Supremo Tribunal Federal, que julga hoje 4 ações envolvendo